Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o recurso contra a nota da discursiva para a área de comunicação e divulgação científica. Meu nome é Júlia Andrade, para quem não me conhece, sou professora de discursivas e língua portuguesa para concursos há quase 25 anos. Então, qualquer informação que eu passar aqui é muito importante. Por quê? Porque você terá, assim que você pegar a vista da sua prova, de fazer um julgamento sobre a possibilidade de você recorrer ou não, e de forma bastante séria. Por quê? O edital é muito claro, não é? A nota poderá ser mantida, a nota poderá ser aumentada e, na pior das hipóteses, a nota pode ser diminuída. É claro, se você me perguntar nesses 25 anos se eu já vi a Fundação Sesgran Rio reduzir nota, eu confesso que não, eu nunca vi, tá bom? Ah, mas já aconteceu com outras bancas? Sim, aconteceu com duas bancas há mais tempo, com o Sebrasp, bastante tempo na época que ainda era CESP, e mais recentemente, eu vou dizer assim, acho que 2017, se eu não estou enganada, com o concurso do TCM do Rio, mas não envolve esses Gran Rio não, tá certo? Ou seja, outra banca. E aí o que acontece? De qualquer maneira, não é, como a banca é soberana em suas decisões, antes que alguém conteste, diga a você, ah, mas a banca não pode fazer isso. Olha, isso está no edital, quando você concordou, se inscreveu, você assinou a concordância com esse edital e a banca é soberana em suas decisões. É claro que ser soberano não quer dizer que essa soberania seria absoluta, né? Naturalmente você vai poder contestar judicialmente qualquer questão, mas dá muito trabalho. Enfim, vamos falar sobre a nossa realidade, que a gente tem que pensar os títulos que tem, não é, se vale a pena realmente arriscar ali a concorrência, observar a possibilidade de abertura de novas vagas. Então a gente tem que se observar na fila do concurso público diante de uma situação como esta aqui. A gente não pode deixar só para o professor que vai te ajudar a elaborar discurso tomar essa decisão de modo algum, tá? Principalmente você tem que usar bastante senso crítico e fazer o seu julgamento se você vai impetrar recurso contra a nota discursiva ou não, tá bom? Bom, antes de entrar com recurso, só para a gente poder entender um pouquinho, você sabe que 50%, tá, da produção que você entregou lá no dia do concurso estará relacionada à aplicação de conceitos, ao desenvolvimento do texto por meio de técnicas e atividades. No caso, na primeira questão, você analisa um gráfico, não é? Na segunda questão é a construção de uma informação jornalística, e você precisa atender aos tópicos, né, das questões em que houver tópicos, de forma bastante precisa, ou seja, entender tudo que a banca trouxe e aproveitar a palavra-chave de forma bastante precisa. 50% da nota a banca vai avaliar a gramática, e aí tem um problema, porque a Seus Gran Rio, na prova digitalizada, né, que é o que ela vai oferecer a vocês, tradicionalmente ela não anota a quantidade de erros gramaticais, ou seja, na verdade ela não anota a localização desses erros. E, assim, tradicionalmente ela não faz isso. Eu espero que agora em 2024, assumindo concursos de relevância como o concurso do IPEA, né, o próprio concurso nacional unificado, que a banca faça, tenha esse compromisso de anotar a linha do erro gramatical para que o aluno possa ter condições e transparência para se defender na hora da prova, tá? Não feito isso, gente, vocês têm que brigar, procurar o Ministério Público, procurar a própria Cisgran Rio e pedir para que essa correção possa apontar com muita clareza para não dificultar o teu direito de defesa. 50% também, dentro desse 50% também, está a análise de estrutura, que é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Às vezes, a própria questão, o comando da sua, né, no seu comando ali de elaboração já tem aspectos introdutórios, necessariamente você não tem que criar um aspecto. Depende, tá? Vai depender do que a gente tiver ali disponível, tá certo? Para nós, na hora de observar a prova. Às vezes, o último item questionado já tem um caráter de conclusão, tá certo? Isso naturalmente falando da dissertação, né? Porque a notícia jornalística ali, com que você, o instrumento jornalístico que você vai trabalhar, vai ter estrutura própria, então, menos mal. A banca vai também anotar a coerência, né, que é a possibilidade de combinação dos elementos textuais, e a coesão. Coesão, gente, é critério avaliativo. Então, quanto menor o período, mais recursos coesivos você tem a chance de usar.
É claro que não é só usar por usar, tem que saber também fazer uso de pronomes, né, uso de conjunções, de substantivos sinonímicos que vão promover coesão, etc. Tudo bem? No Turma de Geração Concursos, a gente criou este produto aqui. Aula de elaboração com correção de recursos para todos os cargos. Né? O aluno paga R$ 160. Se for ex-aluno, tem 15% de desconto. Se for um aluno que tirou acima de 90% do valor de pelo menos uma questão discursiva, esse aluno já tem 20%. Júnior, por que é uma questão tão barata assim? Bom, primeiro porque a gente não vai elaborar recurso. Segundo, o que a gente vai fazer aqui, eu vou praticamente explicar a você a partir do material que vai chegar do IPEA, gente, da própria Cisgran Rio, porque eu não vou poder me valer de materiais antigos da Cisgran Rio, porque, como eu disse, Cisgran Rio tem muito tempo que não faz um concurso de grande relevância. Então, quando vocês forem liberando espelho, liberando a grade de notas, imagem da redação, não é? A forma como é a área do aluno para protocolar recursos, ali sim eu vou dar uma aula sobre como elaborar aquele recurso a partir daquele conteúdo específico, né, de vocês, para que vocês possam assim construir o recurso de vocês e eu e minha equipe a gente possa corrigir esses textos, tá? A gente vai corrigir para indicar, enriquecer na medida do possível, ou concordar com você, olha, tá de bom tamanho, vamos protocolar, tá bom? Então, essa é a ideia. Aí o aluno fala, mas eu prefiro o recurso pronto, etc. Então, deixa eu só mostrar para você aqui, olha só. A gente começou com isso na PRF, mas curiosamente vou pegar um concurso bem recente aqui de alto nível, foi a segunda fase da LMG. A LMG vai ter uma terceira fase de correção daqui a pouco. Mas a segunda fase, vários alunos nossos passaram exatamente com esse tipo de produto, bem mais barato e foi bem exato. Isso aqui é a comunicação do curso, aluno passando para agradecer porque teve o recurso deferido parcialmente, pulou para a terceira etapa do concurso, não é? A gente tem aqui outro também que eu peguei daqui, tá vendo? Isso aqui é a comunicação do curso. Simone, a pessoa que trabalha conosco, capta isso lá no chat do curso e traz aqui uma aluna falando, olha, passe recado, por favor, para a professora, não é? Desculpa a demora, cansaço estratosférico e tal, consegui 4,5 pontos no recurso da LMG, ou seja, a pessoa que pulou da posição 62 para 47º, e diz que a proposta de ensinar a fazer recurso com supervisão é fantástica, porque realmente é mesmo, tá, pessoal? Bom, vamos pegar a prova em si, para a gente pensar, não é? Porque não vai ser uma decisão fácil, tá? Você fazer esse julgamento, não. Mas para ajudar aqui a jogar alguma luz, claro que no curso a gente vai comentar isso um pouco mais, mas para te ajudar a jogar um pouco de luz aí sobre a sua decisão. Bom, a questão número 1, ela traz aqui, né, um gráfico, tá certo? Um texto preliminar e vem a demanda da questão falando sobre, aqui a banca diz, redige um texto dissertativo contínuo de 35 a 45 linhas que aborde e relacione criticamente os seguintes aspectos. Veja bem, a banca julgou um volume de linhas muito grande para quem ia fazer também prova objetiva. Do meu ponto de vista, a Cisgran Rio errou muito, tá? Nessa questão. Por que errou bastante? Porque foi muito mal calculado. Então, eu acho que no CNU eles vão corrigir essa rota, tá certo? Foi muito mal calculado aqui esse tempo. Tudo bem que IPEA é um concurso de alto nível, etc. Mas a gente tem que ficar atento porque realmente os textos deixam de ser caprichados, né? Então vamos lá. Aqui diz assim, a concentração da publicidade e da comunicação nas mãos de poucas plataformas estrangeiras. Ou seja, vai ter que cumprir todos esses itens temáticos aqui, eles têm que aparecer no discursivo e aparecer de forma apreensiva. Precisa, tá? Então, olha só. Aqui a concentração da publicidade e da comunicação nas mãos de poucas plataformas estrangeiras. Já é um elemento que tem cara de introdução? Tem sim. Você pode começar a falar desse fenômeno do século XXI, principalmente, né, em que grandes conglomerados, né, como tecnológicos como a Alphabet, que é a dona do Google, Facebook, né, que seria a Meta, a Amazon, como que elas controlam, tá certo? Hoje no mundo toda a informação praticamente, né, um controle da maior parte da informação e da comunicação. E como que isso, qual que é o impacto disso em relação à publicidade? Então tem que ver, por exemplo, a preocupação que isso gera
né, não só nas empresas que precisam dessas plataformas para poder fazer suas divulgações, mas também nos governos, na sociedade civil, de certo modo, tá? Porque é uma espécie de neofeudalismo, tá, gente? Existe até um pensador chamado Cédric Duran, ele vai falar sobre essa espécie de neofeudalismo, ou seja, a gente não é dono de nada, tudo que está nas plataformas pertence a estas grandes big techs, certo? Então, é essa questão, né, que precisa se ver. Ah, a escala, né, por exemplo, o que essa concentração, o que ela pode gerar, né, será que ela gera para nós mais eficiência na publicidade, porque permite com que você tenha uma publicidade mais segmentada, mais direcionada, e nesse sentido traz mais eficiência, você pode trabalhar em cima de aspectos dessa forma. Sua discursiva pode ter, né, você pode trabalhar não, sua discursiva pode ter apresentado esse tipo de situação, né? Também você pode ter discutido sobre inovações constantes que essas big techs elas conseguem trazer o tempo todo, não é? Também se pode discutir uma questão ainda negativa que é a falta de uma regulamentação da atuação dessas plataformas, ou discutir saídas, né? Por exemplo, como educação de usuários, né? Principalmente aí por conta da questão dos dados, porque hoje dado tanto se fala, né, em mineração de dados, dado hoje aí é o novo mineral dessas grandes empresas, não é? Vamos dizer assim, seria o ouro do futuro. E aí nós temos, ó, ou como, né, a economista diz, né, o petróleo no século XXI seria o acesso a dados. Aqui vem a necessidade de adaptação do texto jornalístico à linguagem do SEO. Aqui, gente, aqui está uma questão mais técnica, mais simples, né, que você pode discutir essa necessidade de adaptação, ela pode gerar mais engajamento, mais fidelização do público, né, por meio aí da otimização de título, da escolha de palavras-chave. Você pode pensar também por outro lado, né, que isso traz desafios como vamos dizer assim, os profissionais estarem constantemente sendo atualizados, né? Ou seja, buscarem atualização, treinamento, né? Sempre se fazer mais investimento em ferramentas tecnológicas, isso aí tem um custo, então você tem também isso como desafio, tá bom? A questão, né, por exemplo, ligado a monitoramento de dados, né, de resultados, que isso é uma questão interessante nas métricas, né, quando você, vamos dizer assim, a publicidade ganhou esses elementos de uma forma um pouco mais robusta. E que diz assim, ó, os problemas dos algoritmos utilizados pelas plataformas de busca e pelas redes sociais para os produtores de conteúdo informativo. Gente, a questão do algoritmo, né, ele vai ditar muito a forma de consumo das informações. E o que a gente tem? O algoritmo permite o quê? Ele permite a segmentação do público, o que pode ser uma solução, mas pode ser também um problema, né? Por quê? Primeiro porque falta transparência, né? Muitas vezes uma publicidade ela fica ali emperrada, ela cai ali numa espécie de caixa preta da análise, né, da sua publicidade, ou seja, por conta desses algoritmos, tá certo? Então isso é uma questão bastante problemática, né? Isso também acaba estimulando o quê? Vamos dizer assim, a desinformação, de certo modo, para se tentar engajamento, não é? Então, aí a gente tem essas questões, ou seja, são vários aspectos que podem ser levantados, eu levantei aqui alguns para você ter uma noção. Sobre as questões éticas, né, a discursiva poderia tratar do quê? Dessas questões éticas que acontecem exatamente nessa época de grande desenvolvimento tecnológico, em termos de comunicação e informação. Primeira questão da própria desinformação, que eu acabei falando aqui, não é? Citei a questão da desinformação, ou seja, a questão das fake news, espalhamento das fake news, criação de fake news, né? A questão dos dados, hoje você tem que ter uma preocupação muito grande, né, com os dados das pessoas. Então, como que a publicidade ela usa esses dados? Né? Será que ela vai capturar esses dados, vai dar tratamento conforme a legislação permite, ou se vai fazer algo que contraria a própria legislação nesse sentido, né? E aí nós temos a questão da manipulação também, né? Vamos dizer assim, a publicidade ela precisa lidar com a questão da manipulação de público também, tá certo? Então, quer dizer, são questões éticas que aí precisam ser discutidas. Não foi uma questão assim difícil,
tá, pessoal? Por exemplo, veja, tomem cuidado porque a banca pediu. Olha só. Ela falou aqui, ó. Considerando a produção e divulgação de notícias nesse cenário, tendo tanto por parte do jornalismo profissional quanto por órgãos públicos, e levando em conta o gráfico de receita anual do Google e o trecho do relatório do Instituto Reuters, né? Então, quer dizer, você tem aqui um trecho desse relatório, você pode aproveitar a informação do que a banca pediu para você considerar alguma coisa, então teria que, de certo modo, fazer uma conexão com este relatório e observar aqui os ganhos, né? Os ganhos aqui em escala bastante massiva da Alphabet, né, que é a dona do Google. Então, veja o tamanho disso aqui, quanto que se cresceu nesse período. E aí, isso tem muito a ver com o primeiro item temático, que é falar da concentração da publicidade e da comunicação, né, nas mãos de poucas big techs, ou seja, de poucas plataformas estrangeiras, certo? Então, isso é uma questão que precisa ser levada em conta. O outro exercício que a banca trouxe, né, bastante interessante, porque é para se trabalhar o quê? Uma matéria jornalística, tá? Então veja que a banca diz assim, ó, elabora uma matéria jornalística de 35 a 45 linhas, com título, subtítulo e ao final 3 tags, né, para publicar no site do IPEA. Ou seja, gente, que é bem típico de matéria jornalística que você abre o site do IPEA e aquilo está lá, tá? Divulgando esse estudo e buscando observar a linguagem simples sem abrir mão da formalidade, né, da norma padrão da língua portuguesa. Porque linguagem simples é aquilo que, lá no turma de redação, em cursos, a gente fez um exercício, né, acho que foram 1 ou 2, de produção de jornalismo científico, de algum tipo de comunicação. Um era comunicar uma publicação, então é bem parecido com isso aqui, e o outro para publicar algum texto científico. Então juntou uma coisa com a outra, porque esse artigo que vem aqui, ele tem exatamente as duas características. Aqui diz, né, abaixo segue um parágrafo com resumo geral desse artigo científico, seguido do sumário executivo, os quais servirão de base para a redação da matéria. Ela deve também conter lead, sublead e mais 2 parágrafos, perfeitamente. Então vamos lá. Ora, aqui, primeira coisa que você tem que fazer naturalmente é ler o texto. Esse resumo ajuda bastante, tá? Essa síntese aqui ajuda bastante. E quando você chegar ao sumário executivo, gente, por ser um texto de caráter de pesquisa, um texto acadêmico, vamos dizer assim, tem muita subjetividade vocabular, não é? E muita terminologia técnica mesmo, vocabular da área, não é? De uma análise política, vamos dizer assim. Então, o que, que você tem que fazer aqui? Tem que ler esse texto procurando extrair de cada parágrafo uma informação importante, tá? Fazendo a reserva de uma informação importante. É interessante que o texto ele parte de aspectos bem gerais, explicando como se deu o estudo, né? Ou seja, vai se dar o resultado de um estudo que culminou na publicação desse artigo, né? Quais foram os conceitos vamos dizer assim, que foram trabalhados, né? Em cima de que tipo de base teórica se trabalhou, está aqui, tá certo? Explicou aqui, por exemplo, o caminho, né, a inovação para se trabalhar essa questão do federalismo, tá? Que é o assunto aqui do texto, de certo modo. E depois chegou, sim, a cereja do bolo. Por quê? A cereja do bolo é tratar do ultraliberalismo e suas consequências para o cenário político brasileiro. Então, quando você vai montar essa notícia, você vai dar o título, tá certo? Por exemplo, você pode falar estudo sobre o avanço neoliberal, alguma coisa assim, entendeu? Estou citando por alto, tá certo? Aí você vai trazer lá o subtítulo, ou seja, efeitos do neoliberalismo no cenário político brasileiro, suponhamos que seja esse seu subtítulo. E aí é muito simples, o que você vai fazer agora? Você vai comentar essa publicação, você vai noticiar essa publicação, né? Você vai falar publicado pelos autores, deixa eu ver se acho o autor aqui, ó. Aqui estão os autores. Monteiro Neto, né? E Danilo Vieira, o estudo, aí você tira aqui o título do estudo, tá certo? Tal, o estudo tal, analisa, aí você diz o que, que ele está analisando, o objetivo desse estudo. Na própria síntese que você tem aqui, já tem o objetivo desse estudo, tá? Falando quais são as consequências, né, de uma flexão ultraliberal, vamos dizer assim, dentro da federação, né, ou seja, da ideia da Federação Brasileira. E aí você pode falar sobre
a começar o seu texto falando, ó, publicado pelos autores tais, o estudo, analisa, aí você vai dizer o que que ele analisa, pega o objetivo dele. O objetivo está bem aqui nesse resuminho aqui, você tem o objetivo, tá? Ou seja, que é essa questão do avanço do ultraliberalismo sobre a noção de federalismo, né? Aí você pode falar que a proposta dos autores é inovadora, porque, veja bem, eles vão pegar um conceito, uma abordagem de federalismo diferente do tradicional. Então é inovadora, porque trabalha uma abordagem de federalismo, extraída dos estudos de Bayes e Brodsky. Então, ótimo. Aí você pode falar, né, no outro parágrafo, estudo busca compreender, ou seja, vai compreender como é, esse federalismo ele vai sendo diluído por conta de quê? Do avanço de ideias de reformas ultraliberais, né, que aconteceram principalmente aqui no Brasil e se aprofundaram a partir de 2015. Aí você pode falar, não é, sobre aqui outra análise, né, ou seja, um estudo aqui do legado sociopolítico federativo dessa questão toda, ou chamar isso aqui de destaque, não é? É outro destaque no estudo, né, dos autores, trata de tal coisa. Então, quer dizer, quando você fez isso, você foi parágrafo a parágrafo, trazendo a notícia, só que você sempre trabalha com o verbo no presente, tá? Sempre ele com o verbo no presente, de preferência, tá bom? E as tags, pessoal, as tags são interessantes. Ora, primeiro, o que, que você tem, né? O assunto pertence a que campo? Sempre se começar, a gente tem que sempre começar da mais ampla para aquela mais específica. Né? O assunto pertence a que campo? Pertence ao campo da política. Né? Mas que tipo de assunto? Olha, decorrente de uma pesquisa. Então, quer dizer, política, pesquisa. Trata de quê? Trata de federalismo. Então, você poderia ter trazido a palavra federalismo como tag. Trata de uma agenda ultraliberal. Então, agenda ultraliberal como tag. Tá bom? Então, bastaria apontar as tags aqui embaixo, na última linha. Tá? Ou seja, logo depois da sua notícia, né? Para ficar mais fácil, você escreve tags e aponta suas três. Acho que eles pediram 3 tags. Acho que foi isso. Tá bom? Para a formação desse estudo, tá bom? Ou seja, dessa publicação. Aqui pediram exatamente 3 tags, né, para etiquetar. Então, é isso, pessoal. O que deveria ter acontecido na discursiva seria uma coisa parecida com isso que eu comentei, tá bom? Veja se você fez direitinho, a partir disso também analise a sua discursiva, tente observar se cabe recurso, analise os seus títulos que você tem, a sua posição no concurso, para saber se você fica paradinho, se você recorre. Lembrando que se você estiver na rabeirinha da vaga ali já classificado, tem que pensar muito que talvez seja melhor recorrer. É claro, você tem que analisar a qualidade do seu texto, né, para ver se o texto não está ruim, se você foi beneficiado, ou o texto é muito bom, não tem mais nada para tirar daqui, tá bom? Aí você vai com a fé, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Se quiserem saber sobre a nossa aula de recurso, embaixo desse vídeo tem ali as informações todas, né, do contato, como você poderá fazer para poder estudar conosco, ou seja, se preparar, fazer o teu recurso e tentar aí ganhar eficiência na majoração de notas.